Nesse mundo, quando a mana exposta no ar chega ao nível crítico, um abismo profundo chamado Abyss se manifesta, abrindo um portal para Void, um mundo dos demônios, onde quanto mais fundo você chega, as beasts que você encontra são cada vez mais poderosas. Certa noite, a cidade do protagonista manifestou um Abyss com profundidade 12, grave o bastante para beasts conhecidas como Lords aparecerem. Naquela ocasião, um experiente guerreiro prepara seu velho machado para a batalha, após pensar que nunca usaria de novo. Então ele pede para seu neto Noel se esconder em um abrigo subterrâneo, enquanto ele vai ganhar tempo até a ajuda da capital chegar. Noel reclama que não dá para saber quando os reforços vão chegar, portanto seu avô ficaria lutando sozinho e correria risco de vida. Para tranquilizar o jovem, o veterano lembra que é Overdeath, o demônio indômito, e que vai proteger o neto nem que custe sua vida. Dito isso, o guerreiro se dirige para a batalha. No meio da cidade, as beasts espalhavam o caos, devorando a população e ateando fogo em cada moradia, até que Overdeath chega e bate de frente com as criaturas. O líder delas, da categoria Lord, ordena que o humano seja morto, mas o velho mostra muita confiança e não será um alvo fácil. Enquanto isso, Noel chora em seu canto ao lado dos funcionários da casa onde vive. De repente, uma explosão chama a atenção de todos. Horas depois, quando a batalha termina, Noel sai do abrigo em busca do seu avô. A cidade estava em ruínas, com corpos espalhados por todos os cantos, e dentre eles estava Overdeath gravemente ferido. Ao se aproximar dele, Noel escuta que a idade chega para todos, até pro avô, e que esse é o fim de um Seeker, porque ao fazer da sua luta seu propósito, você sempre caminha ao lado da morte. Nisso o homem pergunta se mesmo sabendo disso, Noel ainda quer se tornar Seeker, e o garoto volta a afirmar que sim com lágrimas nos olhos, enquanto o sol volta a nascer no horizonte. Sendo assim, Overdeath pede que o neto se torne um Seeker que jamais será derrotado. Noel promete que chegará nesse nível, então o avô declara que sempre amou o garoto e perde sua vida. Enquanto o jovem chora diante da tragédia, um Noel mais velho conta que seu avô se chama Brandon Stolen, um homem que foi capaz de derrotar uma beast de profundidade abissal 13, o Costus Prateado, e se tornou o Seeker mais conhecido como Overdeath, o Indômito, o mais poderoso de todos os Seekers. 2 anos depois, o garoto segue os passos de Brandon como prometido, e se une ao seu grupo contra monstros que ameaçam eles em uma caverna. Noel ordena que Lloyd e Walter interceptem os inimigos, enquanto Tanya deve fornecer apoio na retaguarda. Com as magias de cegueira da maga, os guerreiros conseguiam brechas para derrotar os oponentes da linha de frente, enquanto o próprio Noel ficava de braços cruzados a uma distância segura. Afinal, ele pertence à classe mais fraca de suporte, conhecida como Eloquente. Ele e seu grupo estão enfrentando vampiros inferiores, uma subespécie inferior incapaz de usar habilidades mágicas. A rainha desses seres é capaz de reproduzir mais dessa espécie de forma ilimitada. Por essa razão, Noel pede para todos do grupo ficarem atentos, porque ainda que sejam todos filhos do corpo principal, esses vampiros são capazes de rasgar um touro com as mãos. Por falar nisso, uma dessas criaturas, ainda que estando com o torso quase rasgado no meio, ataca Noel enquanto ele estava distraído. Então Tanya elimina ela e ressalta que é preciso arrancar a cabeça, senão elas vão renascer quantas vezes for necessário. Feito isso, o grupo segue sua jornada, e Walter quer saber por que eles não vão direto para a rainha ao invés de ficar matando a ralé. Afinal, se eles matarem a fonte, os vampiros não poderão se reproduzir. No entanto, Noel já avisa que não tem como fazer isso, porque essa missão seria dura para pessoas rank C como eles, mas se eles derrotarem todos os outros antes de enfrentarem a rainha, as chances de sucesso aumentam. Por mais que não concorde muito, Walter acata a decisão final do suporte do grupo, porque sendo membro da Blue Beyond, é assim que ele acredita que a equipe deve funcionar em termos de hierarquia. Segundo ele, o único motivo deles estarem em uma missão rank B, sendo que eles são do rank C, é graças à habilidade do Noel e sua lábia. Dito isso, Noel reflete que a classe Eloquente é de suporte especializado, capaz de invocar palavras com efeitos de aprimoramento, aumentando assim a capacidade do grupo, mas a força de combate deles é a pior que existe. Por depender de outros para sobreviverem, os Eloquentes são considerados a classe mais fraca de todas. Após essa reflexão, para surpresa de todos, a vampira rainha surge de repente e espelha uma nuvem de gás venenoso. Lloyd pede pra Tanya dar suporte enquanto ele procura por Noel, porém a vampira ataca a garota e derruba ela. Walter se enfurece e tenta acertar o inimigo com seu machado, mas erra. No meio da fumaça, Noel tosse sem parar e se enfraquece cada vez mais. Por outro lado, seus companheiros não conseguem bater de frente com o adversário sem os aprimoramentos do Eloquente. Walter grita se é assim que Noel pretende se tornar um Eloquente, e essas palavras de desafio carregam a mente do garoto até as lembranças da sua infância, quando seu avô morreu diante dos seus olhos. Com essa imagem na cabeça, Noel não vai permitir que ninguém subestime ele, e esse sentimento provoca um estranho brilho em seus olhos que o faz reagir prontamente, sacando uma pistola e indo de encontro com a vampira rainha. Sem demorar, ele invoca sua técnica de eloquência e dá início a uma estratégia chamada Tection. Com
esse buff, ao dar ordens pro grupo, Noel melhora todas as habilidades de cada membro em 25%. Logo ele avisa aos dois camaradas da linha de frente que eles devem desviar de um ataque em área que virá. De fato, tudo acontece como o Eloquente descreveu, então Walter e Lloyd escapam do golpe. Em seguida, o suporte usa a Battle Voice, aumentando a resistência e mana do time em 25%, depois manda Tanya liberar escudos pros dois, enquanto os dois guerreiros devem atacar. A tática dá certo e o monstro sofre sérios danos, mas Tanya percebe que existem outros vampiros em volta e fica com medo deles ajudarem a rainha. Diante dessa situação, Noel conjura claridade mental, Peer Support, para estabilizar a mente da feiticeira e restaurar sua vontade de lutar. Após isso, Noel coloca 74 segundos no seu relógio em contagem regressiva e afirma que vai cuidar dos mais fracos, enquanto os outros três devem se concentrar no corpo principal. Tanya precisa continuar cedendo escudos aos aliados e Lloyd e Walter devem se esquivar dos ataques da rainha enquanto os melhores ataques são preparados. Com o Uivo do Lobo, o Eloquente atordoa alguns vampiros e engatilha sua arma mágica, Silver Flame, para congelar outros oponentes com a Ice Bullet. Um dos vampiros escapou e Noel só tem mais uma bala, fora o fato de apenas estar em 43 segundos de contagem regressiva que ele programou em seu relógio. Segundo suas contas, as garras do vampiro vão perfurar ele no segundo 28. Então ele conjura o plano em cadeia, Assault Command, e ordena que Walter e Lloyd ativem suas habilidades de ataque contra a rainha. Com isso, Lloyd prepara sua Aura Blade, e Walter usa o Deadly Drive. Nessa junção, a cabeça da rainha é atingida, mas enquanto comemoravam, Tanya e os demais viram Noel quase sendo perfurado pelo vampiro que atacava ele. Por dentro, o Eloquente pondera que quando o corpo principal morre, seus semelhantes também param de se mover. Quando a contagem regressiva chega ao fim, a morte do líder inimigo acaba de se confirmar, conforme o vampiro menor perde os movimentos. Sendo assim, Noel ainda tá intacto e a missão da Blue Beyond tá concluída. Os companheiros do grupo chegam ao suporte pela irresponsabilidade dessa estratégia, mas o garoto esboça um sorriso e se lembra de quando chorava pro avô por ser da pior classe de todas. Certo dia, Brandon disse que o garoto é idêntico à mãe, mas diferente dela, ele tem talento para ser um Seeker. Assim como o avô. Ainda que seja um eloquente, Brandon vai treinar o neto até que ele se torne o melhor Seeker de todos. Por fim, Brandon pede um voto de confiança pro jovem. Na saída da masmorra, Noel levanta os olhos pro céu e afirma que confia no avô e que vai se tornar o maior de todos, superando até mesmo o Overdeath, ainda que esteja na classe mais fraca. Mais tarde, o grupo chega até Etrai, capital imperial do Império Velnan, uma cidade que prosperou por conta da engenharia de magia, embora as terras de Velnan sejam mais vulneráveis ao Webs do que as outras, mas foi a coleta e uso científico dos itens de Beasts que proporcionou o material necessário para o Império se tornar hoje o que é, e isso se tornou a principal atividade comercial nesse reino, onde os Seekers são admirados por toda a população por sua luta contra as criaturas do Abyss. Noel virou Seeker aos 15 anos e se mudou para Etrai em busca de companheiros, porque um eloquente não pode lutar sozinho. Dentre eles temos Walter o guerreiro, Tanya a curandeira e Lloyd, espadachim e líder da equipe. Pensando sobre isso em uma taverna após a missão, Noel acredita que seria ainda melhor ter um observador no grupo, mas decide se concentrar em ganhar experiência com seu grupo atual. Walter interrompe a introspecção do garoto e deduz que ele está irritado com o pagamento recebido pelos itens dropados nessa missão, mas pede para ele não se importar tanto com isso, porque um Seeker não deve pensar tanto em dinheiro, e que provavelmente o avô de Noel teria dito a mesma coisa. Falando nisso, o Eloquente se recorda quando Brandon disse justamente o contrário, porque um Seeker deve estar sempre com o melhor equipamento possível para enfrentar os desafios. Segundo o experiente guerreiro, a notoriedade é uma honra para os Seekers, e o moleque não deve sentir vergonha se os outros olharem com cara ruim para a armadura bem feita dele. Além disso, Noel não deve nunca deixar ninguém subestimar ele. Ao se lembrar disso, o garoto encerra a discussão de forma arrogante com Walter, então o guerreiro se irrita e afirma que o Eloquente vai rachar o grupo com essa marra toda. Noel não recua e continua provocando um grandalhão, chamando a atenção de todo mundo em volta da taverna. Ele diz que o Walter se acha demais por ser 2 anos mais velho que ele, enquanto Walter responde que o moleque só se esconde atrás da equipe e fica dando ordens. Noel ironiza o fato do companheiro se achar um deus da batalha, por isso o grandalhão pega o Eloquente pelo colarinho e garante que vai matar ele. Noel chama o cara pra briga, porém Lloyd chega pra apartar a luta. Depois da confusão, a equipe Blue Beyond se une em uma praça e lamenta o pouco dinheiro que sobra das expedições por conta do alto custo das despesas. Lloyd tenta consolar todos ao dizer que uma ótima oportunidade vai surgir, porém Noel ressalta que missões com pagamentos altos são raras, e diferente dos clãs que recebem tarefas do governo, a Blue Beyond é terceirizada, por isso precisa pagar uma alta comissão pro contratante. Por essa razão, Noel sugere que o grupo use todo o seu dinheiro para fundar o próprio clã. Lloyd lembra que ele só tem 13 milhões de fios, sendo que o governo cobra 20 milhões para isso, então o Eloquente se compromete a cobrir o resto, porque é necessário eles formarem um clã. Afinal, o Império estimula o crescimento dos Seekers por eles serem heróis do povo, e como o Blue Beyond possui juventude, beleza e carisma entre seus integrantes, com certeza eles ganharão patrocínios.
anos. Dito isso, Walter concorda que eles precisam adiantar esse processo, porque ele quer ter fama, dinheiro e mulheres o quanto antes. Tanya fica contra essa proposta porque acha que a equipe não tem experiência para dar um passo tão grande. Sendo assim, Lloyd fica com o último voto, mas Noel avisa que caso eles decidam não abrir esse clã, ele vai sair do grupo. Como tinha dito na formação, ele tem um grande sonho de se tornar maior que Overdeath e não pode abrir mão desse projeto. Diante dessa falha, Lloyd concorda em fundar um clã, então marca uma reunião depois de amanhã na casa dele para conversar sobre os detalhes. Resolvida essa parte, todos se separam e vão embora, menos Tanya e Lloyd que continuam juntos na praça. Entretanto, mais tarde, Noel e Walter descobrem que foram traídos pelo resto da equipe. Tanto o líder quanto a curandeira estão saindo da cidade sem chamar atenção. Mais tarde, Noel descobre através de uma carta que Lloyd fez péssimos investimentos e contraiu dívidas, por isso pegou toda a grana do grupo para pagar o que deve e fugiu da cidade antes que tudo isso viesse à tona. Após ler isso, o Eloquente cai na risada sem constrangimento, deixando Walter irado por conta desse comportamento despreocupado do parceiro. Noel explica que não conseguiu evitar a risada ao descobrir essa falência humilhante do grande Lloyd, então perguntou de Walter conseguiu essa carta. O grandalhão explica que achou nos alojamentos do ex-líder, porque ficou sabendo hoje cedo de um bom trabalho na taverna, e foi avisar os dois fujões antes que alguém pegasse, mas quando chegou lá, o quarto estava vazio e o dono do alojamento entregou essa carta. Segundo o dono, Lloyd saiu na noite passada, por volta das 8 da noite. Sabendo disso, Noel analisa que eles fugiram logo antes dos portões de Etrai fecharem para a noite. Levando em conta que são 9h30, já se passaram 12 horas desde a fuga. A ideia de Noel é procurar o registro da saída dos dois e ficar sabendo por qual portão foi. Provavelmente, Lloyd e Tanya não alugaram um cavalo para não deixarem rastros. Por isso, Noel e Walter poderiam alcançar ele se fizessem isso. Seja como for, tudo que o grandão quer é dar uma surra no ex-chefe, porque seria aquela surra de lavar a alma. Assim que o homem termina de falar, Noel joga real ao explicar que isso se trata de uma traição definitiva, ou seja, caso encontre os fugitivos, eles vão revidar e provavelmente será uma luta até a morte. Tanto Lloyd quanto Tanya são oponentes formidáveis, por isso não seria inteligente pensar que se trata de um jogo ganho, ainda mais porque existe um apego emocional entre os 4 membros. Como se não bastasse, mesmo que essa disputa seja vencida, Noel e Walter não vão conseguir recuperar o dinheiro, e é exatamente por isso que os outros dois fugiram, fingindo ser uma fuga amorosa. Dito isso, Noel garante que vai devolver o que eles fizeram 100 vezes mais. Na sequência, a dupla que ficou para trás vai até o clube de orcs. Assim que entra no estabelecimento, Noel anuncia a todos os Seekers que seus antigos companheiros da Blue Beyond, Lloyd e Tanya, fugiram da cidade com a grana do grupo. Quem capturar os dois com vida ganhará uma recompensa de 2 milhões de fio. Walter questiona o motivo do Eloquente estar fazendo isso, então ele explica que é muito mais jogo colocar um monte de gente rondando a área para encontrar os fujões. Logo, um membro do grupo Lightning Bite se propõe a sair em busca dos procurados, então pergunta os detalhes ao garoto que ofereceu a recompensa e parte com o resto da sua equipe. Seguindo o mesmo exemplo, outros frequentadores da taverna também demonstram interesse no trabalho. Após vários partirem para a busca, um sujeito aparece dizendo que sabe para onde Lloyd e Tanya foram, mas não quer passar informação de graça. Imaginando que o grupo desse homem mais velho não deve ser capaz de bater de frente com seus ex-colegas, Noel oferece 1 milhão, então o informante pede 1,5 milhão. O protagonista volta a oferecer seu valor inicial, enquanto analisa que esse homem é um velho Seeker, que já não consegue arranjar trabalho e tá na pobreza desesperada. De fato, o Seeker desiste de aumentar a pedida e conta que vê a dupla de fugitivos passando pela estrada de Varley, saindo pelo portão sul. Talvez o destino seja o vilarejo de Carnot. Sendo assim, Noel pede pro informante reunir seu grupo e encontrar com ele no portão sul. Walter vai acompanhar o informante, enquanto Noel em pessoa precisa resolver um assunto antes do encontro. Feito o que tinha que fazer, o Eloquente se reúne com seu parceiro e os demais. Walter questiona se Noel tem certeza que pode enfrentar Lloyd e Tanya, e o garoto garante que mataria os dois sem um pingo de piedade. Afinal, ele sempre soube o que faria caso fosse traído por amigos em sua jornada. Um dos homens do outro grupo questiona se o Eloquente nunca confiou nos amigos, e ele responde que ter confiança não é ter uma fé cega. Em seguida, ele avisa que o Walter pode esperar na cidade, então o camarada resmunga que está sendo chamado de fraco. Pensando sozinho, Noel pondera que na verdade o grandalhão tem um coração mole, e que se não tiver comprometido com a luta que acontecerá, certamente será muito doloroso para ele. No final da tarde, Lloyd sugere um descanso hoje à noite para que a caminhada continue pela manhã. Vendo que Tanya tá muito preocupada, ele pede pra garota relaxar, porque quando Noel descobrir que não pode recuperar o dinheiro, ele não vai se importar. Assim que o Lloyd solta essa frase, o próprio Noel surge por trás deles com seus acompanhantes e usa um stun hall para subjugar os perseguidos. Walter cai pra ignorância e quase mete um soco na cara de Lloyd, mas Noel pede pro camarada baixar a bola e afirma entender o motivo do ex-líder pela carta, mas quer saber o que ele fez com a recompensa dos vampiros inferiores. Lloyd confessa que usou para pagar outra dívida, então o protagonista deduz que os investimentos citados na carta são uma mentira, e que Lloyd torrou a grana toda para pagar a dívida de aposta. Diante disso, Walter fica ainda mais possesso com o fato do sujeito ter gastado toda a grana que eles arriscaram a vida para conseguir. Nessa hora, Lloyd grita
que os dois não fazem ideia do que é ser um líder, porque ele não queria gastar esse dinheiro, mas quando foi ver, estava afundado em dívidas. Além do mais, ele acha que os ex-companheiros não têm o direito de criticar ele, porque colocaram o Lloyd para segurar o fardo da liderança, mas agora querem os privilégios quando é bom para eles. Contudo, enquanto o homem falava, Noel dá um chute na cara dele e lembra que o próprio Lloyd queria ser líder. Agora perde toda a grana do grupo com a aposta e ainda quer ficar pagando de pobre coitado. À medida que esbravejava, o eloquente chutava várias vezes o ex-companheiro, que começa a implorar pro Noel parar. Nesse instante, Walter vira a cara para não ver a cena e dá uma balançada. O outro grupo que estava presente fica de boca aberta com a determinação do garoto de punir o ex-líder, ao passo que Tanya também pede para que a violência pare. Noel questiona se a mulher quer levar chute no lugar do amigo e promete não se segurar só porque ela é uma mulher. Em seguida, o protagonista lança Confess, uma habilidade que obriga a garota a falar a verdade. Então ela admite que também apostou com a Lloyd e gastou o dinheiro do grupo, mas que a culpa é do homem, porque ela poderia ter faturado alto se não tivesse sido impedida de jogar por ele. Ao saber a verdade, Noel anula o feitiço, então Tanya reclama que é ilegal usar magias de controle mental para ganho pessoal. Por outro lado, Noel argumenta que é permitido quando a intenção é fazer um criminoso confessar o crime, o que acaba de acontecer. Portanto, Tanya e Lloyd vão pra cadeia, ou então farão 10 anos de trabalho forçado, que costuma ser a pena pro tipo de crime que eles cometeram. Vendo que a situação tá controlada, o informante se aproxima de Noel para pedir sua recompensa. Como o garoto pediu mais um tempo, o velho agarra o pulso dele e diz que é melhor não estar sendo enganado. Nisso, o eloquente joga o senhor no chão e diz que ele é apenas um seeker fracassado com equipamentos ridículos. Como o velho reagiu sacando a espada, Noel dá um soco na barriga dele que praticamente mata o sujeito. Esse movimento o faz lembrar da infância, quando seu pai deu nele um soco parecido e contou que esse golpe provoca no oponente uma concussão cardíaca, e que mesmo o lutador mais poderoso não conseguirá ficar consciente após sofrer um dano desse. Diferente das outras classes, eloquentes não podem lançar aprimoramentos neles mesmos, por isso é importante aprender esse tipo de técnica. Nesse instante, aparece na estrada uma carruagem extremamente luxuosa, de onde sai um estranho nobre chamado Finocchio Barzini, um escravagista conhecido na região. Ele pergunta pro Noel se demorou muito, enquanto o eloquente reflete que esse homem é subordinado à maior família mafiosa da capital imperial, os Luciano. Finocchio é refinado e vulgar ao mesmo tempo, alegre e cruel, um verdadeiro duas caras. Por isso as pessoas chamam ele de palhaço louco. Walter pergunta se era isso que Noel estava tramando, então ele responde que provavelmente o Lloyd e Tanya não teriam nenhum dinheiro, então negociou com Finocchio para recuperar a grana perdida, vendendo os dois como escravos para a máfia. Do contrário, eles seriam entregues para a polícia militar e seriam obrigados a trabalhar forçadamente por 10 anos, sendo que apenas 2% dos criminosos que recebem essa punição saem vivos. Dito isso, Finocchio avalia sua possível compra em 6 milhões de fio. Noel reclama que o valor é baixo demais, então o escravagista explica que o momento é péssimo, porque a igreja de Santa Cruz está prestes a emitir um decreto de voto de pobreza. Em outras palavras, os ricos vão ter que reduzir os luxos, porque gastar demais com algo assim atrairia a ira da igreja. Noel questiona se nem a maior máfia da capital pode contrariar a igreja, e Finocchio responde que é exatamente isso. Mesmo assim, o eloquente bate o pé e ainda aumenta o preço dos dois para 11 milhões. Finocchio fica sem chão com essa audácia, então o valor é aumentado para 12. Como o palhaço louco continuou fazendo birra, o valor chegou até os 15 milhões de fio. Finocchio quer saber se o garoto quer virar comida de porco, então o jovem promete contar para todo mundo que o escravagista comprou a dupla por 30 e não por 15. Isso daria a impressão que o valor dos dois é bem alto, e levando em consideração que são dois jovens bonitos, Finocchio Barzini poderia conseguir um preço de até 90 milhões depois. Diante da sacada do jovem, o mafioso oferece um cargo de chefia na família dele, mas Noel recusa prontamente e pergunta o que vai ser. Então Finocchio aceita a proposta, mas pede pro jovenzinho nunca mais agir desse jeito. Depois ele manda o velho nunca abrir a boca sobre tudo que acabou de ouvir ali, a menos que queira que sua família vire comida para porcos. Logo enquanto o Lloyd era carregado e o negociante recebia o pagamento, Tanya implora por misericórdia, lembrando que os dois sempre foram companheiros. Então Noel responde que companheiros não apostam com o dinheiro dos outros, e que um traidor sempre será um traidor. Ao escutar isso, Tanya entra em desespero e pede ajuda ao Walter, usando o fato dele ser apaixonado por ela, mas ao ver que nada adiantava, ela chama o grandão de inútil. Antes de subir na carruagem de volta, Finocchio observa o quanto as mulheres podem ser assustadoras, então se despede de Noel. O eloquente paga o velho Seeker, que tenta ofender Noel ao dizer que ele só serve para dar aprimoramentos. Então Noel responde que os xingamentos do velho são tão deploráveis quanto ele, e que ele devia aprender com Tanya. Ao dizer isso, o jovem se vira para ir embora, então é chamado pelo homem de diabo. Nisso, Noel reflete que Seekers caçam beasts para sobreviver, por isso, chamar um Seeker de diabo é a maior forma de ressentimento.
No caso de Noel, ele pretende usar esse título para se tornar o mais forte do mundo. No dia seguinte, já de volta a Etrai, Noel dá uma garrafa de bebida de presente para Walter, porque ontem à noite, em uma taverna, o guerreiro decidiu que não seria mais um Seeker por ser emocionalmente fraco. Noel chegou a insistir para o homem ficar, mas ele já tinha tomado sua decisão e não voltaria atrás. A garrafa é uma forma de simbolizar a despedida. Quando Noel foi embora, Walter fica se questionando se aquele bastardo tem coração ou não, até porque Tanner era apaixonado por ele, mas ele nunca deu bola. No fim das contas, Noel só se importava em ser mais forte, por isso era o único membro especial do grupo. Dito isso, Walter bebe um pouco da garrafa após dizer que Noel é seu melhor amigo. Do outro lado, o eloquente analisa que voltou para a estaca zero, por isso precisa fazer como as cobras, que trocam a pele para ganhar uma camada mais forte. Com isso em mente, ele planeja renascer a Blue Beyond. No dia seguinte, em alguma parte da capital Etrai, uma garota finalmente encontra Noel Stolen. Enquanto isso, Noel tenta entrevistar possíveis novos membros pro seu clã, mas Wolf não larga do pé do cara ao dizer que qualquer Seeker bom bastante para aceitar essa entrevista já tá em algum clã. Quanto a isso, Noel pede pro sujeito parar de encher o saco, porém Wolf tá seguro que sabe o melhor destino pro eloquente, por isso convida o protagonista para se unir ao seu grupo, o Lightbite. Dito isso, Noel reflete que esse grupo, além do espadachim líder Wolf, possui uma arqueira elfa chamada Lícia, fora outros membros muito talentosos. Mesmo entre grupos de rank C, eles são um dos novatos mais promissores. Wolf complementa que Noel vai ganhar mais grana se reunindo com ele do que tentando conseguir novos membros. E por falar em membros, Lícia pede pro chefe parar de atazanar a vida desse eloquente e joga na cara do sujeito que é por esse tipo de insistência que a florista deve ter rejeitado ele mais cedo. Wolf reclama que a mulher tá revelando detalhes da vida pessoal dele a troco de nada, até que Noel aceita a proposta, mas só se ele se tornar o líder do Lightning Bite. Sem demorar, todos os outros membros deixam claro que estão de acordo com essa ideia, porém o atual chefe discorda completamente, afinal foi ele quem fundou esse clã. De repente, uma figura feminina aborda o protagonista na taverna, e Noel fica impressionado pelo fato dela ter conseguido chegar sem ser percebida, já que Lícia é especialista em observação. O nome dela é Alma e veio após ver o anúncio de Noel numa parede. Noel quer saber quantos anos a garota tem, porque menores de idade não podem se tornar Seekers, então ela alega ter 21. Em seguida, todos os membros do Lightning Bite cercam a garota para fazer várias perguntas pessoais, como o passatempo ou livro favorito. Sem se intimidar, Alma responde a cada indagação sem piscar, então Noel pergunta a classe e rank dela. Alma responde ser da classe de reconhecimento rank C. Noel sabe que é uma grande vantagem em Webs ter um membro perito em reconhecimento e um arqueiro talentoso em detecção e observação. Mais interessado, ele agora quer saber por que a garota quer ser uma Seeker, mas ela explica que não deseja se tornar uma. Na verdade, ela só tem interesse em Noel por ele ser neto do Overdeath, porque o avô dela lutou contra ele no passado, e foi nessa luta que seu parente teve o braço cortado. Preocupado, Noel acha que a garota tá ali em busca de vingança, mas ela garante que não faria nada tão improdutivo. Ela só queria ver que tipo de Seeker o neto de um herói desse se tornou. De toda forma, Noel pede desculpas se seu avô provocou algum mal, porém Alma não acredita que um pedido de perdão seja necessário, porque o avô dela morreu mês passado. Falando nisso, o jovem indaga o nome do avô dela, e ele se chama Alcor Judicali. Ao escutarem esse nome, todos os presentes entram em choque. Noel se lembra que esse homem fazia parte da Sociedade de Assassinos, uma organização disposta a matar qualquer um por dinheiro. Alcor foi o fundador e primeiro líder deles, um assassino lendário. No meio disso, um homem chamado Logan aborda a Alma após escutar a conversa e ressalta que se for uma piada que essa pirralha é neta de Alcor, isso não tem graça. Wolf diz que isso não é da conta do intruso, porém Logan está determinado a continuar seu discurso. Ele complementa que as tabernas de Seekers têm regras não escritas, e que apenas Seekers de um certo prestígio são permitidos. Como Alma deixa claro que não conhecia essas regras, o sujeito garante que os frequentadores geralmente acabam com todos que quebram esse código de conduta. Então Alma interrompe o discurso do falastrão para questionar Noel sobre o que determina o prestígio de um Seeker. Noel responde que, para começar, a classe e o rank. Depois disso, uma força que qualquer um pode reconhecer. Nesse caso, Alma interpreta que só precisa dar uma surra nesse valentão para ser reconhecida, e Logan fica bravo ao ser desafiado por aquela pirralha. Então ele tenta dar um soco na oponente, mas ela desvia com uma velocidade enorme, aplica um golpe no rosto dele e depois solta um chute de cima para baixo que pega de jeito na cabeça do cara. Feito isso, Noel não perde tempo e contrata a moça. Sem responder diretamente a essa notícia, a barriga de Alma ronca, então ela confessa que bateu uma fome enorme. Mais tarde, enquanto se alimenta de um bolinho frito dado por Noel, Alma nunca tinha comido algo tão gostoso nessas montanhas. O garoto admite que não estava acreditando muito nessa história dela ser neta do Alcor, então Alma responde que assim que bateu o olho em Noel, acreditou que ele era neto do Overdeath na mesma hora, porque os olhos do jovem dizem que ele está disposto a fazer de tudo que
que for necessário para chegar no topo. Por falar nisso, Alma lembra que seu avô aconselhou ela a nunca lutar contra o Overdeath, porque ele era imprevisível e incompreensível, e que ninguém tinha chances contra ele. Os olhos de Noelle lembraram Alma dessas palavras por algum motivo. Noelle questiona se a garota estava treinando para se tornar uma assassina nas montanhas, então ela confirma que estava querendo evoluir de reconhecimento para assassina e além, porque por mais que não tenha chegado formalmente ao rank B ainda, ela atendeu aos requisitos. Sendo assim, Noelle não entende por que ela não entrou na sociedade de assassinos, porque deve ser fácil com a habilidade dela, e Alma confessa que esse era o plano, até um dia que ela foi colocada diante de um assassino no treinamento. Nesse duelo simulado, o oponente demonstrava certa potencialidade, mas Alma não via grande dificuldade em desviar de cada investida e revidar com eficácia, até subjugar o adversário e apontar uma adaga pro peito dele. Desesperado, o homem lembra que isso é um teste, então a mulher menciona um ensinamento do seu avô: os mais fortes sobrevivem e os mais fracos oferecem suas vidas ao deus do inferno. O rival argumenta que isso foi no passado, antes do novo líder da organização, porque aquelas antigas tradições sinistras já não existem mais. De todo jeito, nada disso importa pra Alma, porque ela foi ensinada de outra forma, então ela ergue sua adaga para acabar com a vida do perdedor, até que é impedida por um homem chamado Simon Gregory, o atual líder da organização. Por causa daquele caso, Alma foi expulsa e não conseguiu mais entrar para a sociedade, porque ela representava um comportamento ultrapassado que não era mais desejado. Essa organização tem mudado bastante, tanto que está prestes a se tornar uma instituição estatal, deixando de focar tanto em execuções para se concentrar em espionagem, porque o novo líder acredita que isso vai garantir o futuro da sociedade. Noelle fica preocupado com ser perseguido por saber dessa história, mas Alma garante que vai proteger o garoto, se referindo a ela própria como a irmã mais velha dele. Mais tarde, caminhando juntos na floresta, Noelle questiona o que Alma sabe sobre classes de suporte e aprimoramentos, então ela explica que são classes fracas sozinhas, mas que dão um suporte capaz de mudar o rumo da batalha. Sobre isso, o garoto salienta que os buffs têm uma grande variedade de efeitos, por exemplo, a habilidade do eloquente Alsod Common, por mais que seja capaz de acabar com uma luta no piscar de olhos, se usada de forma incorreta pode levar seu próprio grupo para a morte. Por isso, quem dá o aprimoramento deve analisar a luta inteira antes de sair usando, e as ordens devem ser sempre visando extrair o máximo de cada companheiro no campo de batalha. Outro detalhe importante é que eloquentes não podem aprimorar a si mesmos, e é por isso que eles não conseguem se virar sozinhos. Alma comenta que o garoto é capaz disso, e ele responde que se não fosse, já teria morrido há muito tempo. Ao chegar em seu destino, Noelle pede pra Alma pegar um monstro para ele, afinal, a flora e fauna sofreu uma mutação por causa do Abyss, e por mais que não sejam perigosos como feras, não podem ser desprezados. Hoje, Alma vai atrás de um Killer Rabbit, um monstro coelho com chifre de ferro, após receber um aprimoramento do Eloquente. Ela acha que não precisa de ajuda, então Noelle explica que a garota deve ter a habilidade Excel por ser reconhecimento, uma técnica capaz de acumular a velocidade dela até alcançar 5 vezes o normal, mas que demorou muito até ela adequar seu corpo a esse tipo de habilidade, senão ela teria rompido ossos e músculos ao exagerar no uso. Dito isso, sabendo que o corpo precisa se acostumar com os buffs recebidos, o Eloquente quer ver o nível de compatibilidade que a Alma possui com as magias de suporte dele, porque o resultado disso irá determinar os planos deles dali pra frente. Sendo assim, Noelle aplica o Battle Voice e o Tactician na companheira, e depois pede para ela acumular o Excel ao máximo, aumentando de 5 para 6 vezes sua velocidade. O teste será completado caso Alma consiga pegar pelo menos um coelho em menos de 10 segundos. Sem demorar, a garota parte para a missão e coleta vários coelhos no caminho, impressionada com o que um eloquente pode fazer. No final das contas, ela retorna antes do tempo limite e traz 13 Killer Rabbits. Noelle conta 8,6 segundos até a chegada da reconhecimento, e o líder fica assustado com a facilidade que ela teve em se adaptar ao buff pela primeira vez. Seja como for, o treinamento se dá como encerrado, e Noelle sente confiança para aceitar a missão deles como grupo. Logo ele mostra uma carta de um pedido de uma pequena cidade que eles limparam os monstros. Segundo o que está escrito, um grupo de ladrões apareceu nos arredores do vilarejo de Mintz. Esse será o primeiro trabalho do Blue Beyond renascido. Em seguida, a equipe parte para o vilarejo a bordo de uma carruagem que Alma tá adorando por nunca ter andado numa dessas antes. Noelle corta a alegria dela, garantindo que só é bacana no começo, e que essa viagem para Mintz vai ser irritante de tão longa. E já que vai ter tempo de sobra, ele menciona os vários trabalhos que Seekers recebem, além de derrotar feras que surgem no Abyss. Tem as Monsters Hunts, onde é preciso caçar monstros, também as Crime Hunts, que significa ir atrás de bandidos e prender eles. Além disso, as Treasure Hunts, que são caças ao tesouro, e por último as Mythic Hunts, uma exploração a territórios desconhecidos. Problemas com criminosos como os que o Blue Beyond vai lidar geralmente são responsabilidade do senhor local, mas eles podem ser lentos demais, e os vilarejos podem ser destruídos antes da chegada da ajuda. Nesses casos, os senhores podem pedir ajuda de Seekers. Nesse caso, o contratante é um vilarejo de fazendeiros pobres, portanto não deve rolar uma recompensa, mas essa missão vai ser de teste. Ao escutar isso, Alma se mostra empolgada para derrotar os malvados que ameaçam os moradores inocentes, e Noelle se mostra agradecido pela garota pensar assim, enquanto se lembra de um momento semelhante com seus antigos companheiros de grupo.
grupo. Em certo momento da viagem, o grupo dá uma parada em Eudora para passar a noite, e Alma comenta que tá mais dura que pedra. Amanhã de manhã eles vão trocar a carruagem e seguir até Mints. A primeira coisa a ser feita é procurar uma hospedagem, mas esse se mostrou o desafio mais difícil da aventura até agora, porque em cada lugar que eles apareciam, todos os quartos já estavam ocupados. Foi então que com muito esforço eles finalmente conseguem um quarto. Então Noel deixa Alma com a cama, para dormir ele mesmo no chão. Alma quer saber por que eles não podem dormir juntos, e essa pergunta deixa o garoto sem jeito e mantendo sua decisão. Quando ele sai do banho sem camisa, a companheira de grupo ressalta que é necessário um trabalho muito duro para conseguir um corpo desses, mas que não importa o quanto Noel se esforce, ele nunca vai se comparar aos lutadores da linha de frente, porque trabalho duro não alcança talento. Caso Noel fosse um guerreiro como Overdeath, poderia se tornar o Seeker Supremo, mas não é o caso. Ao escutar cada palavra, Noel pede pra garota fechar os olhos e dá um peteleco na testa dela sem aviso. Na hora de dormir, ele fica refletindo sobre essas palavras de Alma e reconhece que sabe daquilo tudo mais do que ninguém, porque em sua infância acabou ficando com a classe mais fraca, precisando do treino do seu avô para se tornar minimamente forte. E por falar na garota, Noel acorda subitamente após quase ser sufocado por ela, que estava sonhando com bolinhos. Sem paciência, o garoto espera que ela morra enterrada neles. No dia seguinte, o prefeito recebe o grupo Blue Beyond após um ano sem ver eles, mas fica surpreso quando percebe que só tem 2 gatos pingados na sua frente. Noel explica que os outros 3 se aposentaram e que agora só tem ele e Alma. De todo jeito, o prefeito pode ficar tranquilo, porque a dupla vai se livrar desses ladrões ainda hoje, segundo o novo líder da equipe. Na parte de dentro, a mulher do prefeito serve chá para os visitantes, até que Noel nota uma jovem garota que se escondeu quando foi vista. O prefeito explica que o nome dela é Chelsea e que se encontra numa idade difícil e que estava ansiosa para reencontrar o Blue Beyond. Noel comenta que ela deve estar frustrada porque o líder bonitão deles não tá mais ali, mas a verdade é que a garota admira mais o próprio Noel do que ao Lloyd, embora ninguém saiba disso. Em seguida, o protagonista verifica o conteúdo da missão. A carta que o prefeito enviou falava sobre um grupo de 20 ladrões que já atacaram um vilarejo vizinho e fizeram algumas vítimas, sendo que além de roubarem as casas, ainda levaram as mulheres. Noel quer saber se o esconderijo dos bandidos foi encontrado, e o líder da vila conta que é numa clareira rochosa na floresta leste. Sobre o pagamento, Noel diz que precisa de 200 mil FIA antes e 300 mil ao completar a missão, então o prefeito não demora a pagar a parte inicial, o que espanta Noel, que achava que o homem iria tentar alguma barganha. Olhando para a sacola com dinheiro, o garoto teve a impressão que o líder comunitário teve muita dificuldade para juntar essa grana. Seja como for, ele anuncia que a missão será realizada e aguarda o resto do pagamento. Já longe da casa do prefeito, Alma comenta que o careca tarado ficou de olho na comissão de frente dela, bem na frente da esposa e da filha. De repente, a filha do prefeito aparece correndo e questiona se o rapaz vai mesmo derrotar os bandidos. De forma simpática, Noel Stolen garante que vai acabar logo com esse pesadelo. Nisso, a criança se empolga e afirma que tá torcendo por ele e mostra a libélula de bambu que tava segurando. Noel lembra que ensinou ela a fazer isso quando tava ali, e a garota complementa que os que ela fez agora voam mais alto do que os das outras crianças, e que ela guarda a libélula que o Noel deu com muito carinho, como se fosse um tesouro. Dito isso, ela fica cheia de vergonha e vai embora, dizendo que espera pela volta do rapaz. Após essa conversa, Alma comenta que Stolen tem um rosto fofo, mas é um canalha que tá com aquela garota na palma da mão. Sem saco pra esse tipo de coisa, Noel manda a Alma calar a boca, e os dois seguem viagem. À noite, eles chegam até o esconderijo dos bandidos e notam que existem bem mais que 20 deles por ali, talvez até o dobro do que o prefeito tinha mencionado. Observando atentamente, Noel acha que descobriu quem é o líder deles, e lembra que já viu ele em algum lugar. Logo ele reconhece que aquele é o gordo da navalha, um homem procurado com uma recompensa de 2 milhões de fio, um bandido do rank B de estilo de reconhecimento. Dito isso, Noel quer saber se Alma consegue derrotar esse cara, e ela responde que no X1 é moleza. O problema vai ser o povo cercar ela. Sobre isso, Noel afirma que vai cuidar do resto, o que Alma não sabia que ele faria, já que ela tem uma habilidade de esconder sua presença, ao contrário dele. No caso, Noel Stolen já tinha pensado nisso, por isso revela seu plano para a parceira de equipe. Logo, Alma invade o território inimigo usando sua habilidade de stealth. Usando a técnica Link de compartilhamento de pensamento, Noel vai sendo atualizado por ela à medida que avança pelo acampamento. Pouco tempo depois, a invasora chega a 10 metros da barraca do líder e aguarda a ordem para atacar. Sendo assim, Noel invoca o Stamhal, que atordoa todos os bandidos do recinto, então ele ordena que sua parceira ataque o gordo da navalha. Nisso, Alma usa o Quick Attack para perfurar a tenda e atravessar o torso do inimigo com sua adaga. Com a morte do chefe confirmada, a próxima ordem é manter o inimigo ocupado até Noel chegar. Um por um, os capangas vão caindo pela lâmina da garota, e vendo aquilo, Noel analisa que ela tem um prazer estranho, o que será um problema no futuro. Enquanto Alma contava cada homem que matava, Stolen chega e avisa que vai entrar na luta com uma granada de luz. Dito e feito, ele deixa os oponentes cegos com a granada e depois dispara algumas flame bullets pra cima deles, provocando um grande incêndio e alastrando as chamas pra cima dos capangas. Algum tempo depois, o prefeito volta a receber o Blue Beyond com alegria e indaga se os bandidos foram mortos. Noel Stolen afirma que matou todos e mostra o chefe do grupo. O jovem pergunta se o prefeito quer ver do lado de dentro, mas ele deixa pra
próxima. Seja como for, o eloquente pede o resto do seu pagamento, então o líder comunitário convida a dupla para jantar antes, porque sua esposa e sua filha fizeram um banquete para eles. Já do lado de dentro, Chelsea comenta que gostaria de ser uma Seeker incrível como Noelle, e adoraria saber se ela é capaz disso. Stolen responde que qualquer adulto é capaz, e que a garota deve se inscrever para a escola de treinamento em Etral, uma instituição que é gratuita por ser governamental, e cujo curso é de 2 anos para linha de frente e 1 ano para retaguarda. No entanto, o governo não cobra as despesas, então a garota teria que se virar. Falando nisso, Noelle ensina que a jovem poderia ganhar experiência como suporte, apesar disso não ser comum. Suportes são basicamente aqueles que fazem tarefas para os Seekers, e tem a chance de ver os profissionais de perto em primeira mão. Encantada, Chelsea quer saber se poderá entrar pro Blue Beyond, depois que se tornar uma Seeker forte, e Noelle responde que se de fato ela se tornar habilidosa, e ele ainda for um exemplo para ela, sem dúvidas os dois lutarão juntos. Na sequência, o prefeito e sua mulher trazem uma garrafa de vinho de 100 mil fio para celebrar o momento, que o homem guardou para um evento especial como esse. Ao pegar sua taça, Noelle supõe que seja uma bebida de extrema qualidade pela cor e aroma, mas afirma que não poderia tomar o primeiro gole de um vinho tão chique. Por isso insiste que o anfitrião faça as honras e tome a frente nessa comemoração. Ao escutar isso, o prefeito assume uma expressão suspeita e começa a se enrolar. Então Stolen é mais direta ao pedir pro homem tomar um gole desse vinho que ele envenenou. Nessa hora, o governante fica chocado e questiona por que faria isso. Então Noelle responde calmamente que o velho não precisaria pagar o Blue Beyond se os membros morressem, além de poder roubar o dinheiro e equipamento deles. O prefeito se exalta ainda mais e pergunta com que fundamento ele está sofrendo essas acusações. Então o convidado cita 3. Primeiro, um homem que mente sobre o número de ladrões para baratear a recompensa jamais abriria uma garrafa de 100 mil fio por generosidade. Segundo, esse vinho é barato, e Noelle sabe pelo cheiro que está começando a estragar, o que quer dizer que já foi aberto faz tempo, diferente da história que o homem contou sobre ter guardado para esse momento. Por último, Noelle sentiu a sede de sangue do prefeito assim que ele começou a falar do vinho. Alma questiona como o sujeito achou que pudesse enganar eles dois com uma atuação tão ridícula, ainda mais levando em conta que esse truque nem iria funcionar, já que a classe reconhecimento ganha tolerância ao veneno. Após escutar essas acusações, o dono da casa perde a linha e ressalta que ninguém tem provas contra ele, então Noelle volta a insistir que ele tome o primeiro gole de vinho se não tem problema nenhum. Contudo, o sujeito derruba a taça e expulsa os convidados do vilarejo aos berros. Nessa hora, Noelle usa sua magia de confess para obrigar o homem a revelar toda a verdade. Assim, ele confessa que envenenou o vinho para matar o Blue Beyond após a morte dos bandidos e roubar os itens e bens do grupo. Ao escutar aquelas palavras, Chelsea entra em choque e questiona se seu pai realmente queria matar Noelle e a moça, mas antes de qualquer resposta, Stolen ataca o dono da casa acertando o olho direito dele. Feito isso, ele garante que não vai parar por ali, enquanto o prefeito pede perdão e promete pagar os 300 mil que deve. Porém, Noelle responde que se quiser viver, o prefeito deve dar até a última moeda de sua casa. Como o sujeito diz que tinha dívidas para pagar, Noelle se manifesta como uma cobra e se aproxima do olho esquerdo do homem para tirar a visão dele. Então o prefeito grita que pegou esse dinheiro emprestado com os Gambino, uma família mafiosa que vai matar ele caso o pagamento seja atrasado. Ainda assim, Noelle deixa bem claro que não dá a mínima e volta a ameaçar o homem. Então Chelsea traz 820 mil no desespero para dar pro Seek, porque é tudo que a família deles tem. O pai chama a filha de idiota e argumenta que os Gambinos mataram todo mundo se eles ficarem sem o dinheiro. Porém, a garota segue em frente e entrega a grana pro Noelle. Nesse caso, Noelle aceita o pagamento e chama a alma para ir embora, enquanto Chelsea chora de raiva e grita que odeia todos os Seekers. No entanto, Noelle ignora e parte. Na volta, a alma comenta que a vida dos Seekers é dura, então Noelle quer saber se a garota cansou da rotina. Ela revela que não, mas indaga se o rapaz tá de boa com tudo isso que aconteceu. Friamente, ele garante que sim. Então a alma ressalta que ele perdeu a admiração de uma garota que gostava tanto dele, e que isso é ruim de qualquer forma. Porém, o eloquente deixa claro que se tivesse medo de desapontar as pessoas, teria ficado em uma ilha deserta. Nesse instante, a dupla vê uma aeronave no céu com o símbolo do clã Gold Dinner. O protagonista explica que esse símbolo leva a regalia de 3 estrelas, que significa que o clã foi reconhecido pelo Império. Para explicar melhor, o garoto conta que existem 7 clãs de regalia, cuja posição na hierarquia é determinada por suas conquistas. De baixo para cima tem 4 regalias de 3 estrelas, 2 regalias de 2 estrelas e uma regalia de 1 estrela. O direito de ter uma nave é um dos privilégios das regalias, e por falar nisso, provavelmente aquela aeronave deve estar carregando as pessoas mais inteligentes, ricas e geniais de parte da sociedade. O plano de Noelle Stolen é chegar nesse nível de prestígio em até 1 ano. Ao descobrir essa pretensão do companheiro, Alma se lembra de um antigo teste em que participou no passado, onde ela foi perguntada por Simon Gregory se matou Alcor Judicalo, o antigo líder da Sociedade dos Assassinos. Alma responde que foi bem fácil porque o homem já estava muito velho. Então Simon ressalta que Alcor apenas buscava o poder e que era um ceifador em forma humana, mas jamais conseguiu superar o Overdeath, e esse fato consumia sua mente. Dito isso, ele pergunta se Alma é realmente filha do Alcor, e ela revela que nasceu de uma mulher que ele sequestrou de um vilarejo, mas que Alcor não queria filhos, e sim alguém para ser como ele. Ao criar em Alma uma versão
versão invencível de si mesmo, ele pensou que poderia apagar a derrota pro Overdeath. Por conta desse delírio, todos os irmãos da alma morreram, menos ela. Apesar do suposto sucesso da pupila nessa jornada insana, Simon afirma que ela não tem espaço na sociedade dos assassinos, porque hoje em dia a instituição não é mais tão violenta quanto era. Nesse momento, a garota se desespera ao perceber que desperdiçou 21 anos treinando para ser algo que não serve de nada. Como um consolo, Simon revela que o neto do Overdeath se tornou um Seeker eloquente na capital e que essa é a classe mais fraca de todas. O nome do garoto é Noel Stolen. Após se lembrar daquele momento, Alma Judicali abraça seu companheiro de equipe e afirma que sempre irá lutar ao lado dele. Na sequência, somos levados até um banheiro público onde um homem é arrastado até uma das cabines sanitárias. Após desmaiar um oficial, o sujeito que causou essa violência pega o chapéu dele e se transmuta no homem caído. Ao sair do banheiro, outro oficial questiona se o novato melhorou da barriga, e ele responde que sim. Feito isso, ele retorna ao seu posto de guarda de uma cela onde um prisioneiro foi condenado à morte. Esse prisioneiro é o assassino que deixou Etrai, a capital do Império, tremendo de medo, e seu nome é Hugo Copelius, o controlador de marionetes. Enquanto isso, Noel acaba de completar 2 voltas pelas paredes do castelo, carregando um barril repleto de rochas que aumentam o peso do exercício. Ele tem um tempo limite de 2 horas para completar esse percurso que já faz parte da sua rotina diária. Não importa o quanto esteja cansado, Noel Stolen sempre está determinado a chegar ao final. Anos atrás, quando ainda era treinado pelo seu avô, o Overdeath forçava a persistência do neto até as últimas consequências, porque segundo ele, as feras não vão esperar por você. Esse pesado treinamento começou no dia em que o jovem afirmou que se tornaria um Seeker. Desde então, seu avô gentil não estava mais lá. Ele tinha dado lugar a um tutor implacável e extremamente exigente, que aplicava uma rotina de exercícios insana para o garoto. Eloquentes como Noel não têm poder para se fortalecerem, e se quiserem sobreviver como Seekers, tudo o que eles podem fazer é corresponder a um treinamento cruel. De certa forma, ainda que fosse uma rotina repleta de brutalidade, Noel ainda continuava de pé dia após dia, e alguns reflexos da gentileza do seu avô ainda podiam ser vistas perante uma troca de sorrisos entre os dois. Anos depois, com o físico que resultou desse período massacrante, Noel reflete no banho sobre as palavras de Alma Judicali. Nessa ocasião, ela elogiou o corpo do jovem eloquente, mas ainda assim, lamentou que não importa o quanto ele treine, nunca vai se comparar aos lutadores da linha de frente, porque o trabalho duro não alcança o talento. Seja como for, a mulher não só expressou seu desejo de tocar o corpo do homem, como fez isso sem sua permissão e o jogou em cima da cama. Sem paciência, Noel quer acabar com essa palhaçada, mas a ex-membro da Sociedade dos Assassinos usa a força para se manter em cima do rapaz. Debochada, ela afirma que o irmão mais novo pode vencer a irmã mais velha, e essa brincadeira já tá cansando Noel, porque essa garota insiste nesse papo dos dois serem irmãos desde que se conhecem. Como Noel não consegue vencer a garota na força, ela brinca que ele fica uma graça quando tá desesperado, e ainda pede pra beijar ele. Sem obter resposta, ela segue em frente com seu plano, por isso Noel precisou apelar com uma bela cabeçada na testa da garota. Pouco tempo depois, Alma ainda reclamava que dar cabeçada em mulher não é muito gentil, e que o máximo de força que poderia ter sido aplicada era com um peteleco ou algo nesse sentido. De todo jeito, Noel não quer saber de pirraça depois da insistência descabida da senhorita. Alma diz que a culpa é do Noel por ser tão fofo, mas ele realmente não entende essa lógica. Observando um casal feliz de braços dados, Alma repete o gesto dos desconhecidos e se entrelaça no braço de Noel Stolen sem aviso prévio. Feito isso, ela anuncia que tá em um encontro com o moço e quer saber pra onde eles vão. Noel responde que eles vão começar pela guilda de avaliadores, porque em Etrai é nesse lugar onde você pode avaliar sua classe e subir de rank. Já do lado de dentro, o protagonista explica que a avaliador é uma classe especial, que geralmente é composta por um grupo de gnomos que tem afinidade com ela, embora eles não possam subir de rank. Honestamente, Noel acha esses gnomos um pouco estranhos, porque eles vivem apenas para pesquisar classes. Aliás, ele questiona se a alma tem a marca para subir de rank. Então ela explica que sim, porque quando você tá perto de subir, uma marca como a que ela tem surge no seu corpo, geralmente no peito ou atrás da mão. Contudo, a alma espera que a marca de Noel apareça atrás dele, porque isso é um lugar apropriado para você receber uma marca. Enquanto os dois conversam, ali perto uma gnoma dá os parabéns ao aventureiro por ele ter subido de classe. Então o jovem comemora e já pode sentir o poder fluindo através do seu corpo. Em meio a isso, Noel quer saber se sua companheira vai se tornar uma assassina, mas como ainda não se decidiu, a garota tá aberta a sugestões. Noel não tem nenhuma ideia, mas mostra preocupação com a classe escolhida por ela combinar com os novos membros que vão surgir na Blue Beyond. Alma questiona se ele vai mesmo recrutar mais gente, e ele explica que pelo menos mais um integrante, porque apenas ele e Alma não podem ir ao abismo sozinhos. Em seguida, Noel guia a Alma até um ferreiro anão que ele frequenta, porque bons armamentos extraem
o máximo potencial de um Seeker, além de todo equipamento precisar de manutenção regular. Logo eles chegam até seu destino, onde o anão observa que o Blue Beyond tem uma nova integrante, ou melhor ainda, uma integrante com características físicas bem chamativas. Depois do ferreiro, eles vão até a livraria especializada em livros de habilidades. Após explicar para a atendente que a alma é um reconhecimento de rank C, ele pede algum item que seja adequado. Enquanto a funcionária fica encarregada de ir atrás disso, Alma questiona se Noel também não vai olhar alguma coisa para ele. Porém, ele responde que os livros de habilidades são categorizados por classe, por isso ele vai agora até a livraria dos eloquentes. Antes de ir, ele deixa claro que o orçamento da companheira é de 1 milhão de fio e que ela deve comprar livros e não desperdiçar o dinheiro sob hipótese nenhuma. Dito isso, não demora até a Judicaly subir abraçada com seu novo urso de pelúcia gigante, mas diante da dor de cabeça do líder do grupo, ela garante que não jogou todo o dinheiro fora. Afinal, ela comprou o livro Armor Piercing, uma habilidade de projétil que corta a defesa do alvo no meio pela bagatela de 800 mil fio. Só depois ela pegou esse urso para poder agarrar ele no lugar do Noel como uma forma de consolo, pela penchicha de 200 mil fio. Em outras palavras, bateu 1 milhão certinho, foi a compra perfeita. Por falar nisso, ela quer saber o que o seu companheiro comprou, mas infelizmente o que ele queria estava fora do seu orçamento. Seu desejo era o livro do Exorcism, uma habilidade de eloquentes que pode eliminar instantaneamente os mortos. Contudo, o preço por esse item é de 30 milhões de fio, o que tá bem fora da alçada do Noel por enquanto. Nesse meio tempo, o garoto vê alguém passando ao seu lado de uma forma estranha, por isso se levanta e avisa a parceira que precisa cuidar de uma coisa. Assim, ao perseguir a figura misteriosa até um beco sujo da periferia, Noel descobre que se trata do Loki. O eloquente reclama que a troca poderia ser feita em outro lugar, porque a roupa dele pode ficar fedendo. Porém, Loki argumenta que tá em perigo e não pode ser visto de jeito nenhum. Nisso ele entrega as informações que Stolen queria daquele prisioneiro, porque deseja recrutar ele pro Blue Beyond. Noel tá convencido que armaram pra esse cara, por isso pagou Loki pra investigar sobre o caso no qual ele tá envolvido a fim de provar sua inocência. Loki acha que Noel tem um parafuso a menos por vender seus ex-companheiros como escravos pra agora recrutar um prisioneiro condenado à morte. Porém, o protagonista leva isso como um elogio. Mudando de assunto, o eloquente elogia mais um trabalho bem feito do homem e diz que não é à toa que ele é conhecido como Faithless, sendo um imitador que copia a forma das pessoas. Loki garante que não existe lugar que ele não possa se infiltrar. Dito isso, Noel paga um investigador e pede para ele continuar com o trabalho. De boa fé, Loki concede uma informação extra sobre o caso. Pelo que parece, tem uma droga ruim circulando por aí que tem um efeito colateral de induzir uma raiva incontrolável, e o consumo dessa substância tem aumentado muito o número de esfaqueamentos ao redor de Etrai. Os vendedores dessa droga são ligados à família Luciano, embora essa região seja controlada pela família Gambino, liderados por Albert Gambino. Enquanto isso, Alma come seu bife com a maior cara esquisita possível e na base do ódio, até que uma velha amiga aparece do nada. Voltando ao Noel, ele reflete que o antigo chefe da família Gambino morreu, então seu filho assumiu os negócios. Enquanto observa a miséria ao seu redor na periferia, Stolen reflete que isso é uma tragédia, porque o antigo chefe era um bom homem, tanto que até Finocchio Barzini respeitava ele. Ele jamais permitiria a venda de uma substância tão perigosa. Olhando em volta, Noel vê um homem com um rosto fora do comum para essa região, por isso se pergunta se é um imigrante. Jovem como é, provavelmente ainda tinha sonhos e ambições, mas deve morrer como um pedinte bem longe de casa. Lamentando esse fato, Noel deixa uma moeda pro rapaz, então o pedinte recolhe o dinheiro e avisa que o eloquente deixou cair. Além disso, ele avisa que esse lugar não é um lugar seguro para uma garota bonita como Noel. Noel fecha a cara com essa frase, então o homem pergunta se isso é dor de barriga. Sendo assim, o eloquente deixa claro que é um homem, o que surpreende de verdade o sujeito da rua, e ele explica que não colocaria uma moeda tocada por alguém sujo de volta pro seu bolso, e em seguida se vira para ir embora. O homem desconhecido corre atrás do Noel por algum motivo, mas leva um chute no estômago que o derruba. Então, Stolen afirma que o rapaz deve conhecer seu lugar, afinal, ele vale menos que essa moeda de prata. Escutando isso, o agredido passa a enxergar outro homem no semblante de Noel, como se estivesse revivendo um trauma. Por essa razão, ele adota uma instância de combate, fazendo Noel perceber que não se trata de um novato. Na sequência, o protagonista é atacado, mas consegue se livrar do golpe e arremessar o oponente na parede. Impressionado, o desconhecido indaga se Noel é um ninja. Então Noel pondera que ninja é uma subclasse e reconhecimento que só existe num país insular do Extremo Oriente. Por isso deduz que é de onde esse homem veio. Nessa hora, o estranho emana um incrível poder, o que faz Noel considerar que ele seria uma boa aquisição pro Blue Beyond. Nisso ele explica pro rival que é da classe eloquente, mas a essa altura, o espadachim já não estava mais preocupado com esse assunto, ainda que tenha ficado ligeiramente surpreso com essa revelação. Logo os dois deixam claro que vão lutar bem a sério a partir de agora, porém eles são interrompidos por um pequeno homenzinho chamado Miguel. Chamando o mendigo de Koga, ele lembra que pediu pro cara ficar comportado. Enquanto isso, a Alma explica pra amiga que tem 4 escolhas para subir de rank como reconhecimento. As opções de linha de frente são assassina e torturadora, e as de retaguarda são perseguidora e bandida. A guilda de avaliação disse que ela tem mais afinidade como assassina e perseguidora
perseguidora, mas que sua escolha vai depender dos outros membros do grupo, como Noel bem disse. A propósito, a amiga dela imagina que Noel esteja recrutando novos membros nesse momento, porque ela viu um cartaz da Blue Beyond sobre isso. Ao passo em que as duas conversam, Miguel manda seu anel restringir Koga de uma maneira extremamente dolorosa. Então Noel percebe que se trata de um juramento de subordinação entre aqueles dois, um item das trevas que faz alguém obedecer ao dono do anel. O uso desse item é ilegal, apenas com uma exceção. Miguel questiona ao Noel o que uma garota tão linda tá fazendo por essas bandas. Então o garoto mete um bico no homenzinho que joga ele longe. Depois aponta sua arma pro sujeito e pergunta qual é essa história. Sem ter como escapar do homem armado, Miguel explica que veio de Saltland, uma cidade ao sul, e que veio exilado por estar fazendo um ringue de lutas ilegais para a família della Burnt, mas foi pego roubando a grana do chefe, por isso fugiu para a capital imperial, porque ali os Dunbert não iriam atrás dele, já que é uma região controlada por uma família maior. Koga foi comprado como gladiador e treinado do zero ainda em Saltland, então foi trazido para lutar no submundo de Etrai, onde Miguel planeja montar um novo mercado de combates ilegais. E bem essa situação, Alma comenta com sua amiga que é boa o suficiente para estar sozinha ao lado do Noel, e que se alguém além dela aparecer no Blue Beyond, com certeza essa pessoa será morta. Diante disso tudo, Noel se questiona se deveria matar Miguel para pegar Koga para si. De repente, um tiro pode ser ouvido. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!